Uma época em que reis falhavam e os profetas ousavam desafiar o status quo. Uma nação inteira se desviava, mas o próprio céu estava pronto para intervir. Reis 2, ou o segundo livro de Reis, é o livro que dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição e vai aparecer num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Reis 2 é um palco para o poder divino em milagres e julgamentos que mudaram o destino de um povo. Rei 2 é a continuação direta de Reis 1 e leremos aqui aproximadamente 250 a 300 anos de história turbulenta. Sem um autor nomeado, muitos estudiosos apontam para o profeta Jeremias como provável escritor, mas uma coisa é certa: quem quer que tenha escrito fez isso com um foco nítido na fidelidade ou infidelidade à aliança com Deus. Ele narra a trajetória dos reis divididos de Israel, norte, e Judá, sul, desde a morte do rei Acasias até a devastação de Jerusalém e o exílio na Babilônia. Esse livro é uma tapeçaria rica em temas e eventos. Temos a dramática ascensão de Elias aos céus e principalmente a poderosa sucessão de Eliseu, que realiza milagres incríveis, purifica águas, ressuscita um filho e cura a lepra de Naamã. O reinado dos reis é avaliado por sua lealdade. Infelizmente, a maioria em Israel e muitos em Judá se afundam na idolatria e na injustiça. A queda de Israel, o reino do norte, é um alerta sombrio. Apesar das advertências proféticas, a sua apostasia persistente os leva ao cativeiro pelos assírios por volta de 722 a.C. Um tema central é o juízo divino e as consequências do pecado. Fidelidade traz benção, desobediência, calamidade. O cativeiro é o cumprimento das advertências de Deus. Mas mesmo na ruína, a soberania de Deus se manifesta. Ele está no controle, cumprindo suas profecias e preservando sua promessa. A trama começa então após a morte do rei Acabe. Seu filho, o rei Acasias, sofre uma queda terrível. Mas em vez de buscar o Deus de Israel, ele consulta Baal-Zebub, um deus estrangeiro. Então, o profeta Elias, com a autoridade de Deus, intercepta os mensageiros e entrega a sentença: Acasias não se recuperará. Em um teste de poder e soberania, o rei envia tropas para prender Elias. Mas a resposta é fulminante. O fogo desce do céu, consumindo os primeiros 2 grupos e soldados. Somente a humildade do terceiro capitão poupa sua vida. Elias, então, vai ao encontro de Acasias para reiterar a profecia. O rei morre como Elias havia dito e seu irmão, Jorão, assume o trono. Elias sabe que será levado. Ele tenta despistar Eliseu, mas a lealdade e a determinação de seus discípulos são inabaláveis. Ao atravessarem o Jordão, que se abre miraculosamente, Elias faz a pergunta final: o que Eliseu deseja? Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. E então, um carro de fogo e cavalos de fogo separam os dois. Elias é levado por um redemoinho ao céu. Com o manto de Elias, Eliseu demonstra que a autoridade profética passou para ele, abrindo novamente as águas do Jordão. Ele cura as águas amargas de Jericó e, em um momento de juízo severo, ele amaldiçoa jovens zombadores que são atacados por ursas. O ministério de Eliseu começa com força total. Gente, é verdade, ele encontra uns garotos lá no meio da rua que fica zombando dele e ele manda os ursos, vai lá e acaba com as crianças. O negócio é bravo mesmo. Então, o rei Jorão de Israel, filho de Acabe, lidera uma aliança com Josafá de Judá e o reino de Edom contra Moabe, que havia se rebelado. No deserto, uma crise de água ameaça todo o exército. Desesperados, Josafá insiste em consultar um profeta de Deus. Eliseu é chamado. Eliseu, por respeito a Josafá, profetiza que o vale se encherá de água sem chuva e a vitória virá. Na manhã seguinte, o milagre acontece. Os moabitas, vendo a água avermelhada, pensam que é sangue
e que os aliados se mataram. Eles caem na armadilha, são derrotados e suas cidades são devastadas. No auge do desespero, o rei de Moabe faz o impensável. Ele sacrifica seu próprio filho no muro da cidade. Um ato abominável que causa grande indignação e faz os reis aliados recuarem. Uma vitória com um custo assustador. Eliseu continua a demonstrar o poder de Deus em milagres de provisão e vida. Uma viúva endividada clama por ajuda e o que ela tem, um pouco de azeite, é multiplicado milagrosamente para pagar suas dívidas e sustentar sua família. A fé e a obediência geram abundância. Em Sune, uma mulher generosa hospeda Eliseu. Em gratidão, ele profetiza que ela terá um filho e assim acontece. Anos depois, a tragédia atinge esta casa. O menino morre. Desesperada, a mãe busca Eliseu que, após uma tentativa inicial de seu servo falhar, ele vai pessoalmente e através da oração ele ressuscita o menino. Um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. E tem mais. Durante uma fome, Eliseu purifica um caldo envenenado, transformando a morte em vida. E em outro momento, com apenas 20 pães de cevada, ele alimenta 100 homens e ainda sobra. A provisão de Deus é sempre suficiente e vai além da lógica humana. Naamã, um poderoso general sírio, respeitado por suas vitórias, mas atormentado pela lepra. Uma pequena escrava israelita, cativa em sua casa, sugere uma esperança. Um profeta em Israel pode curá-lo. Naamã parte com riquezas, mas o rei de Israel se desespera, incapaz de ajudar. Eliseu, o homem de Deus, ouve a aflição e manda Naamã vir até ele. Mas a instrução é simples demais para o orgulho do general. Diz o seguinte: lava-se 7 vezes no rio Jordão. Naamã se irrita, preferindo os rios de Damasco. Mas seus servos o convencem. Fala, seja humilde, homem, vai tomar banho onde o cara mandou. Então ele mergulha 7 vezes e sua pele é restaurada como a de uma criança. Naamã retorna, reconhecendo: em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele oferece presentes, mas Eliseu recusa firmemente. Mas a ganância de Geazi, o servo de Eliseu, o leva a mentir para Naamã e obter prata e roupas para si. Consequência vem. Olha lá, você recebe coisa que Deus falou para você não receber, a consequência vem. A lepra de Naamã se apega a Geazi para sempre. Se danou. Então, até mesmo em pequenas coisas, o poder de Eliseu se manifesta. Um machado emprestado cai na água do Jordão. Com um simples galho, Eliseu faz o ferro flutuar, mostrando a provisão divina até em detalhes do cotidiano. Em meio à guerra com a Síria, Eliseu revela os planos inimigos ao rei de Israel. Furioso, o rei sírio envia um grande exército para capturá-lo em Dotã. O servo de Eliseu entra em pânico, mas o profeta ora e os olhos do servo se abrem para ver. O monte está cheio de cavalos e carros de fogo. O exército celestial vai protegê-los. Eliseu cega os sírios, os guia até Samaria e lá eles recuperam a visão, percebendo que estão no coração do inimigo. O rei de Israel quer matá-lo, mas Eliseu ordena: alimente-os e liberte-os. A misericórdia divina surpreende os inimigos e traz uma paz temporária, porque a guerra retorna. Um cerco sírio impõe uma fome terrível a Samaria. A escassez é tão extrema que mães chegam a fazer um pacto horrível para comer os seus próprios filhos. O rei, desesperado e irado, decide então matar Eliseu, culpando-o por toda a miséria. Sobre o cerco sírio brutal, a fome era tamanha que a esperança já tinha morrido naquele lugar. Mas o profeta Eliseu, a voz de Deus na terra, ainda tinha uma mensagem para o rei. Que a mensagem era o seguinte: amanhã, a essa mesma hora, haverá comida em abundância na porta de Samaria e a preços irrisórios. Um capitão do rei zombou. E só aconteceria se Deus abrisse as janelas dos céus. Eliseu então sentenciou: você verá com seus próprios olhos, mas não participará dela. Enquanto isso, 4 homens leprosos, marginalizados, famintos, tomam uma decisão. Ficar em Samaria significava a morte certa. Então eles resolvem se entregarem ao acampamento sírio. O que eles não sabiam é que Deus já estava agindo. Ao chegarem, o silêncio, um silêncio ensurdecedor. O acampamento sírio estava deserto. Deus havia feito o exército inimigo ouvir um som aterrorizante de carros e cavalos,
fazendo-os acreditar que Israel havia contratado exércitos para atacá-los. Em pânico, eles fugiram, abandonando tudo. Os leprosos encontraram um tesouro, comida, bebida, ouro, prata. Eles se fartaram, esconderam parte dos bens, mas a consciência pesou. Como poderiam guardar uma notícia tão boa? Levaram a notícia ao rei. A princípio, o rei desconfiou de uma armadilha, mas um servo sugeriu investigar. E assim foi. O rastro da fuga síria se estendia até o Jordão, com bens abandonados por toda parte. A cidade explodiu em alegria, o povo saiu para saquear o arraial e a profecia de Eliseu se cumpriu. A abundância chegou. E o capitão que duvidou foi encarregado da porta da cidade, mas a multidão faminta o atropelou, passou por cima dele e ele morreu. Cumprindo a segunda parte da profecia, ele veria, mas não participaria. Então viu e não participou. Essa história, ela é um testemunho do poder de Deus. Ele transforma a desgraça em benção, usa os marginalizados e pune a incredulidade. Lembra da mulher sunamita, cujo filho Eliseu ressuscitou? Ela foi avisada de uma fome de 7 anos e se exilou. Ao retornar, o rei estava conversando com Geazi, servo de Eliseu, que narrava os milagres do profeta. Geazi reconheceu a mulher e o rei, impressionado, ordenou que todas as suas terras e bens fossem restituídos. Um exemplo de como a providência divina age no tempo certo. Em Damasco, o rei sírio Ben-Hadad estava doente. Ele enviou Hazael para consultar Eliseu. O profeta disse que o rei se recuperaria, mas que morreria. E chorou ao profetizar o mal que Hazael faria a Israel quando se tornasse rei. No dia seguinte, Hazael cumpriu a profecia, matando Ben-Hadad e usurpando o trono. A semente da rebelião e do juízo divino estava plantada. Em Judá, Jeorão, filho de Josafá, e seu sucessor Acasias, ambos casados com filhas da casa de Acabe de Israel, fizeram o mal aos olhos de Deus. A influência da impiedade de Acabe se espalhava pelos reinos. Edom e Líbina se rebelaram contra Judá, mostrando as consequências da desobediência. E é nesse cenário de caos e profecias que surge um novo instrumento da vontade divina. A ira de Deus contra a casa de Acabe e o culto de Baal estava prestes a explodir. Eliseu envia um dos seus discípulos a Ramote de Gileade com a missão secreta: ungir Jeú, um capitão do exército, como rei de Israel. A ordem divina era clara: destruir a casa de Acabe e vingar o sangue dos profetas mortos por Jezabel. A casa de Acabe seria riscada do mapa e Jezebel, seu corpo seria devorado por cães em Jezreel. Lembra, já tinha essa profecia antes, né? Então os capitães, eles aclamam Jeú rei, estendendo suas vestes. A conspiração contra o rei Jorão, filho de Acabe, começa. Jeú parte para Israel, onde Jorão se recupera de ferimentos de batalha. A sentinela avista a fúria de Jeú ao dirigir. Jorão e Acasias, rei de Judá, neto de Acabe por casamento, sai para encontrá-lo e o encontro se dá no campo de Nebote, o homem injustamente executado por Acabe por roubar sua vinha. Jorão tenta fugir, mas é tarde. Uma flecha atravessa suas costas, seu corpo é jogado no campo de Nebote, cumprindo a profecia de Elias. Acasias também tenta escapar, mas é ferido e morre em Megido. No palácio de Jezreel, Jezabel se maquiou, olhou pela janela, tentando intimidar Jeú, mas a resposta veio rápido. Jeú e 2 ou 3 eunucos entraram e Jeú ordenou que jogassem ela lá embaixo. O sangue de Jezabel espirrou na parede e nos cavalos, seu corpo foi atropelado e, quando foram sepultá-la, nada mais restava além do seu crânio, pés e mãos. Os cães haviam cumprido a profecia de Elias. A missão de Jeú não havia terminado. Ele era um instrumento de Deus para purificar Israel. Jeú ordenou o massacre dos 70 filhos de Acabe em Samaria. Suas cabeças foram levadas para Jezreel e exibida em pilhas. A caminho de Samaria, Jeú encontra os 42 irmãos de Acasias e também ligados à casa de Acabe e os mata sem deixar um sequer. Tá vendo? Quer fazer uma leitura leve? Lê a Bíblia. Levíssimo. Cabeça para lá, sangue para cá, cachorro comendo gente, é uma coisa muito leve. Em Samaria, Jeú faz uma armadilha.
ele convoca todos os profetas e adoradores de Baal para um grande sacrifício. Mas após o sacrifício, 80 homens entraram e massacraram todos os adoradores. O templo de Baal foi destruído, transformado em latrina, abolindo completamente o culto pagão. Jeú havia cumprido a vontade de Deus em erradicar a casa de Acabe e o culto a Baal. Por isso, sua descendência reinaria em Israel até a 4ª geração. Em Judá, enquanto isso, a cruel Atalia, mãe de Acasias, tentou exterminar toda a descendência real após a morte de seu filho para usurpar o trono. Mas o bebê Joás, filho de Acasias, foi secretamente salvo por sua tia Jeoseba e o escondido por 6 anos no templo de Deus. No 7º ano, o sacerdote Joiada orquestrou um golpe. Joás foi apresentado ao povo, coroado e ungido rei. Atalia foi morta, o templo de Baal em Judá foi destruído e a linhagem davínica restaurada. Joás, aos 7 anos, trouxe paz à cidade e tentou reparar o templo de Jeová, o templo de Deus, que estava em ruínas. Apesar de começar bem, tudo que começa bem, pelo visto aqui na Bíblia, acaba mal. Mas, apesar de começar bem, Joá não removeu os altos locais de adoração pagã. E quando o rei sírio Hazael ameaçou Jerusalém, Joás pagou um pesado tributo com os tesouros do templo para evitar o ataque. Ele foi assassinado por seus próprios servos, um fim trágico para um rei que teve um início promissor. Os reinados de Joacás e Joás, de Israel, foram marcados pela opressão síria, uma consequência direta de sua persistência nos pecados de Jeroboão. Qual o pecado? A idolatria. Eliseu, em seu leito de morte, profetizou vitórias limitadas para Joás por sua falta de fé. Mesmo após a morte de Eliseu, com um milagre no seu túmulo, um homem morto reviver ao tocar seus ossos, a misericórdia de Deus ainda estava sobre Israel. Joás, então, recuperou as cidades que a Síria havia tomado. A história de reis continua com Amazias de Judá, que fez o que era reto, mas manteve os altos. Sua vitória sobre Edom, sua vitória sobre Hebron, levando a um conflito desnecessário com Joás de Israel. A arrogância de Amazias culminou em sua derrota, a destruição de parte da muralha de Jerusalém e o saque dos tesouros. Ele também foi assassinado em uma conspiração. E então veio Jeroboão II de Israel. Apesar de um longo reinado e de fazer o mal aos olhos de Deus, ele foi usado para restaurar os limites de Israel, cumprindo uma profecia de Jonas. Deus, em sua misericórdia, não permitiu que o nome de Israel fosse apagado, mesmo diante da desobediência persistente. Então, essas narrativas bíblicas, elas são mais do que simples contos de reis e batalhas. Elas revelam a soberania inquestionável de Deus sobre as nações, a recompensa da fé, as consequências da incredulidade e a esperança pode surgir mesmo no desespero mais profundo. É um lembrete de que, mesmo em meio aos erros humanos, a mão divina sempre age, buscando cumprir seus propósitos e restaurar o seu povo. Das cinzas de um império dividido, surgem as histórias de reis cujo poder foi efêmero, suas escolhas desastrosas. O reino do norte, Israel, a desobediência ecoava em cada trono, em cada conspiração, em cada reinado manchado pela idolatria. Israel, ao contrário de Judá, mergulhou em um abismo de rebelião contra Deus. Um padrão se repetia. Reis maus que persistiam nos pecados de Jeroboão, a idolatria dos bezerros de ouro e as consequências eram rápidas e brutais. Zacarias, filho de Jeroboão, mal teve tempo de sentir o peso da coroa. Apenas 6 meses em Samaria, seguindo os passos de seu pai. Mas a profecia não falhava. Deus havia prometido que os descendentes de Jeú reinaria até a 4ª geração. E Salum, filho de Jabés, cumpriu essa profecia com uma adaga, encerrando abruptamente o reinado de Zacarias. O trono de Israel era um palco de golpes incessantes. Salum, o assassino de Zacarias, provou do próprio veneno. Seu reinado durou um piscar de olhos, 1 mês. Menahem, filho de Gade, não esperou mais para tomar o poder.
com a mesma violência que Salom usou. Menahem conseguiu uma década do poder, mas sua maldade não foi menor. Longe de se desviar dos pecados de Jeroboão, ele viu a ascensão de uma sombra no horizonte, a Assíria. Pul, o rei assírio, avançava e Menahem, desesperado, raspou os cofres de Israel, cobrando impostos exorbitantes dos ricos, apenas para comprar um fôlego. 1000 talentos de prata, um preço alto demais para uma paz tão frágil. A linhagem de Menahem não duraria muito. Pecaías, seu filho, reinou por apenas 2 anos, seguindo o mesmo caminho de impiedade. E, como seus antecessores, ele foi vítima de conspiração, dessa vez liderada por seu capitão, Peca. Peca, filho de Ramalias, assumiu o trono e por 20 anos insistiu nos mesmos erros de seus antecessores. Porra, mas esse povo é burro, hein? Todo mundo erra na mesma coisa. Meu Deus do céu. Com todo respeito às pessoas de fé, mas o povo é burro demais, porra. Então, foi sob seu reinado que a Síria, agora sobre Tiglat-Pileser, mostrou sua verdadeira face, devorando cidades inteiras e levando o povo cativo. A semente da destruição final de Israel estava lançada. E, inevitavelmente, Peca também encontrou seu fim nas mãos de Oséias, seu assassino. Essas histórias, elas não são apenas relatos de violência, porque se fosse não teria sentido, né? Mas testemunho de padrões sombrios. Tá vendo? O padrão humano é sombrio, meus amigos. Enquanto os reis de Judá, em sua maioria, buscavam alguma retidão, os de Israel mergulhavam de cabeça na idolatria. Assassinatos, golpe de Estado e a invasão assíria não eram acasos. Eram as duras consequências da desobediência a Deus. Gente, esse povo sabia que tinha que obedecer e não obedece, né? Então, o reino do norte era um barril de pólvora com uma sucessão frenética de reis e um ciclo vicioso de violência política. A Síria, uma potência impiedosa que exigia tributos, levava cativos e pavimentava o caminho para o fim de Israel. Enquanto Israel se desintegrava em Judá, um novo rei ascendeu, Acás. Aos 20 anos, subiu ao trono de Jerusalém. Mas ao contrário de seu pai, Davi, Acás virou as costas para Deus. Seus altares queimavam incenso para deuses pagãos e ele chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho pelo fogo. Pressionado por Síria e Israel, Acás tomou a decisão que selaria o destino de Judá. Ele buscou a ajuda da Assíria. Declarou-se servo de Tiglat-Pileser e esvaziou os tesouros do templo de Jeová e do palácio real para pagar tributo. A aliança trouxe alívio temporário, mas à custa da independência e da pureza da adoração. Em um ato de desespero e sincretismo, Acás ordenou a construção de um altar pagão em Jerusalém, replicando um que vira em Damasco. Ele não apenas permitiu, mas promoveu a adoração a outras divindades, chegando a profanar o próprio templo de Deus, realocando e alterando seus elementos sagrados. Suas escolhas deixaram Judá em declínio espiritual e dependência política, preparando o terreno para desafios ainda maiores. A história do Reino do Norte chegava ao seu clímax com Oséias. Ele foi o último rei de Israel e, embora menos ímpio que seus antecessores, ele cometeu o erro fatal de conspirar contra a Síria, cessando o tributo e buscando aliança com o Egito. A fúria assíria não demorou a chegar. Salmaneser sitiou a Samaria por 3 longos anos e no 9º ano do reinado de Oséias, a capital de Israel caiu. O povo, levado cativo para a Síria, viu seu reinado desaparecer para sempre. O livro deixa claro: a queda de Israel foi a consequência direta de seus pecados contra Deus. Eles haviam cultuado outros deuses, seguido os estatutos de nações pagãs, edificado altares idólatras em cada esquina, oferecido sacrifícios humanos, ignorado os profetas que Deus enviou e abandonado os mandamentos e a aliança divina. A ira de Deus se acendeu e Israel foi removido de sua presença. Até Judá, apesar de ter sobrevivido, não escapou incólume, seguindo alguns dos estatutos de Israel. Mas a história de Samaria não terminou com a deportação. O rei da Assíria trouxe povos de Babilônia, Cuta, Ramate e Sefarvaim para repovoar a região. No início, eles não temiam a Deus
e leões o atacavam. Um sacerdote israelita foi enviado para ensiná-los sobre o Deus da terra. O resultado disso foi um perigoso sincretismo religioso. Eles temiam a Deus superficialmente, mas continuavam a servir a seus próprios ídolos. Uma fé diluída, transmitida por gerações, que não era verdadeira adoração. Em meio a tanto caos e infidelidade, Judá viu o surgimento de um rei notável, Ezequias. Aos 25 anos, ele ascendeu ao trono e, diferente de seu pai Acás, fez o que era reto aos olhos de Deus, seguindo o exemplo de Davi. Ezequias foi um reformado fervoroso. Ele removeu altares idólatras, quebrou colunas e derrubou a Acera. Até mesmo a serpente de cobre de Moisés, que se tornaria um objeto de adoração, foi esmagada e chamada de um simples pedaço de bronze. Sua fé inabalável em Deus trouxe prosperidade e o colocou entre os maiores reis de Judá. Mas a fé de Ezequias seria testada. No 14º ano de seu reinado, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá, conquistando cidades fortificadas. Ezequias, no momento de desespero, pagou um pesado tributo, raspando o ouro e a prata do templo. Mas não foi o suficiente. Senaqueribe enviou seu general, Rabsaque, para intimidar Jerusalém com uma mensagem cheia de arrogância e blasfêmia. Rabsaque zombou da confiança de Ezequias em sua capacidade militar e em qualquer aliança, chamando-os de palavras vãs. Ele comparou a ajuda do Egito a uma cana esmagada que perfuraria a mão. E o mais grave, ele tentou minar a fé do povo em Deus, questionando se ele realmente os livraria, chegando a sugerir que a campanha assíria era, na verdade, vontade do próprio Deus. Ele gritou em hebraico para todo o povo ouvir, humilhando-os e incentivando-os à rendição. Diante de tal provocação, o povo permaneceu em silêncio, mas Ezequias agiu com humildade e fé. Rasgou suas vestes, vestiu o saco e entrou na casa de Deus, buscando uma palavra do profeta Isaías. A mensagem de Isaías foi clara: não temer. Deus colocaria um espírito em Senaqueribe que o faria retornar à sua terra e morrer pela espada. Uma nova carta de Senaqueribe, cheia de mais blasfêmias, chegou. Ezequias, em um ato poderoso de fé, levou a carta ao templo e a estendeu diante de Jeová, proferindo uma oração fervorosa. Ele reconheceu a soberania de Deus e pediu que ele ouvisse as blasfêmias de Senaqueribe, salvando Judá para que todas as nações soubessem que só o Senhor é Deus. E a resposta veio. Naquela mesma noite, o anjo de Deus atacou o acampamento assírio, matando 185.000 homens. Senaqueribe, humilhado e derrotado, bateu em retirada. Anos depois, enquanto adorava seu deus Nisroch, foi assassinado por seus próprios filhos. Uma prova incontestável de que a oração e a confiança em Deus são mais poderosas do que qualquer exército, por mais temível que seja. A vida de Ezequias foi uma tapeçaria de fé e falhas. Ele enfrentou uma doença mortal. O profeta Isaías trouxe a notícia divina: ele morreria. Mas a oração sincera de Ezequias, suas lágrimas e sua lealdade a Deus tocaram o coração do Senhor. Antes que Isaías deixasse a cidade, Deus enviou uma nova mensagem. Ezequias seria curado em 3 dias e ganharia mais 15 anos de vida. Como sinal, a sombra do relógio solar retrocedeu 10 graus. Após sua recuperação, Ezequias recebeu mensageiros da Babilônia. Orgulhosamente, ele lhe mostrou todos os seus tesouros, prata, ouro, especiaria, armas, sem reter nada. Isaías então confrontou-o. O que eles viram? A resposta de Ezequias selou uma profecia. Isaías anunciou que tudo o que ele mostrou, e até mesmo alguns de seus descendentes, seria levado para a Babilônia. A resposta de Ezequias revela um foco no presente. Boa é a palavra de Deus, pois não é assim, desde que vai haver paz e verdade nos seus dias. Um lapso de orgulho que custaria caro a Judá no futuro. Após Ezequias, Judá entrou em um dos seus períodos mais sombrios sobre o reinado de Manassés. Começando a reinar com apenas 12 anos, ele governou por 55 anos, mas sua gestão foi uma catástrofe
espiritual. Manassés fez o mal à vista de Deus, superando a maldade das nações pagãs que haviam sido expulsas. Ele reconstruiu os altares idólatras, levantou altares a Baal, fez a Sera e adorou o exército do céu. Profanou o próprio templo de Jeová, edificando altares pagãos lá dentro. Chegou ao ponto de fazer seu filho passar pelo fogo e praticou adivinhação e feitiçaria, seduzindo Judá ao mal. A condenação de Deus foi severa. Ele prometeu limpar Jerusalém como quem limpa um prato e entregar o povo nas mãos de seus inimigos. Além de suas abominações, Manassés foi culpado por derramar muitíssimo sangue inocente. O filho de Manassés, Amon, seguiu o mesmo caminho de impiedade, governando por apenas 2 anos. Ele abandonou a Deus e foi assassinado por seus próprios servos num ciclo violento de pecado e retribuição. Em meio a tanta escuridão, uma nova esperança surgiu. Josias. Aos 8 anos, ele ascendeu ao trono e, diferentemente de seus antecessores imediatos, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, como seu antepassado Davi. No 18º ano de seu reinado, Josias ordenou a reparação do templo de Deus. E foi durante esse processo que o sumo sacerdote Reuquias encontrou o livro da lei, provavelmente a lei de Moisés, que havia sido negligenciado e perdido. Ao ouvir as palavras do livro, Josias rasgou suas vestes em sinal de profunda aflição. Ele percebeu a dimensão da desobediência de seu povo e a iminente ira divina. Em busca de entendimento, Josias consultou a profetisa Hulda. A mensagem dela foi dupla: juízo para Judá por sua idolatria e desobediência, mas graça para Josias. Por sua humildade e arrependimento, ele seria reconhecido em paz à sua sepultura. Reconhecido não, Recolhido em paz à sua sepultura, poupado de ver todo o mal que viria sobre Jerusalém. Josias trouxe então um fôlego de pureza a Judá, impulsionando reformas religiosas que buscaram restaurar a adoração a Deus. A sua história é um lembrete do poder do arrependimento individual e da compaixão divina, mesmo quando a história de um povo pende para o juízo. A paixão de Josias por Deus não conhecia limites geográficos. Ele estendeu sua reforma até Israel, em Samaria, derrubando o altar e o altar de Jeroboão em Betel, transformando-os em pó. Ossos foram queimados sobre o altar, cumprindo sua profecia antiga, um testemunho do poder divino sobre a história. Com a idolatria varrida para longe, Josias ordenou a celebração da Páscoa. Não se via tamanha observância desde os tempos dos juízes, nem mesmo entre os reis de Israel e Judá. Um sopro de vida nova, um retorno às raízes da fé. Médiuns, feiticeiros, terafins e todos os idólatras foram abolidos. Josias foi um rei sem igual, um homem que seguiu a lei de Moisés de todo o coração, alma e força. Mas apesar de sua devoção, a sombra do passado de Manassés pairava sobre Judá. A ira de Deus, já declarada, não seria abrandada. Jerusalém seria removida de sua presença, assim como Israel fora antes. O julgamento viria. O reinado de Josias, tão promissor, teve um fim trágico. Em Megido, ao tentar impedir o faraó Neco do Egito, Josias encontrou seu destino no campo de batalha. Seus servos o trouxeram de volta a Jerusalém, onde foi sepultado, deixando para trás um legado de fé e em meio a uma nação em declínio. A morte de Josias abriu as portas para uma era de escuridão. Seus sucessores, Joacás e Jeoaquim, reinaram por pouco tempo, trilhando caminhos de maldade e submissão. O Egito impôs sua vontade, cobrando tributos pesados. Judá, enfraquecida e sem a liderança piedosa de Josias, tornava-se um peão no jogo dos impérios. Enquanto Judá cambaleava, um novo gigante emergia no leste, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Egito já estava sob seu domínio e o próximo alvo era Jerusalém. Joaquim, servo de Nabucodonosor por 3 anos, ousou se rebelar, uma decisão fatal. Por causa dos pecados acumulados, especialmente os de Manassés, Deus enviou diversas tropas para destruir Judá. Era o juízo divino implacável. Joaquim adormeceu com seus pais, seu reinado de rebeldia foi encerrado. Seu filho, Joaquim, de apenas 18 anos, reinou por meros 3 meses. Mal havia assumido o trono
quando os exércitos de Nabucodonosor voltaram, Jerusalém foi cercada e a cidade caiu. Joaquim, sua família e seus oficiais se renderam. O templo e o palácio foram saqueados, os tesouros e vasos sagrados levados. 10.000 cativos, incluindo príncipes, artífices e ferreiros, foram levados para a Babilônia. Apenas os mais pobres permaneceram. Em seu lugar, Nabucodonosor nomeou Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, também fez o mal. A ira de Deus já havia sentenciado Jerusalém. Zedequias se rebelou contra a Babilônia e o destino de Judá estava selado. No 9º ano de seu reinado, Nabucodonosor cercou Jerusalém. A fome devastou a cidade. Finalmente, uma brecha foi aberta. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado nas campinas de Jericó. Seus filhos foram mortos diante de seus olhos e ele foi cegado e acorrentado, levado para a Babilônia. Meses depois, Nebuzaradã, capitão da guarda babilônica, chegou para completar a obra. O templo de Deus, o palácio real e todas as grandes casas foram incendiadas. As muralhas de Jerusalém, que um dia foram sua proteção, foram derrubadas. A maioria da população restante foi levada para o cativeiro. Sacerdotes, oficiais, conselheiros, todos foram executados em Ribla. Judá, enfim, estava no exílio. Nabucodonosor tentou manter um resquício de ordem, nomeando Gedalias como governador, mas a esperança foi breve. Gedalias foi assassinado e o restante do povo, temendo a retaliação babilônica, fugiu para o Egito, selando o destino de Judá na terra natal. No entanto, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, um raio de esperança brilhou no horizonte. E viu o novo rei da Babilônia, o libertou da prisão. Joaquim recebeu tratamento digno, seu trono elevado acima dos outros. Esse gesto, ainda que pequeno, era um sinal. A linhagem real não havia sido completamente esquecido. O livro expõe a tristeza da idolatria e da corrupção que assolaram os reinos. A repetição da desobediência e as consequências divinas serve como um alerta severo. A crônica de golpes e conflitos internos nos mostram a fragilidade do poder sem o temor a Deus. O final, com a destruição de Jerusalém e o exílio, é um lembrete das terríveis consequências da rejeição à vontade divina. Muito obrigado a você que assistiu esse longo vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura. Tchau!